Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos estar abordando o conceito memória, tá? Isso aqui é um ponto muito importante que muita gente acaba errando, porque acaba sobreescrevendo uma posição de memória, tá? E antes de tudo, a gente vai precisar aqui entender algumas definições, tá? Então, a definição de bit, né, que vem do dígito binário, tá? Ele sempre vale, ele tem o valor 0 ou 1 e ele ocupa somente uma posição de memória, tá? Aqui nós temos agora o byte. O byte são 8 bits processados em paralelo, né, ao mesmo tempo. Uma word são 2 bytes, que equivalem a 16 bits, e uma double word são duas words que equivalem a 32 bits. Esse é o conceito básico, tá? A gente não vai explorar muito isso, né? Porque para nós o que importa saber é que funciona dessa maneira. Então, esses valores aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Quando falar o que é um bit, byte, word, double word, tá legal? E agora vamos fazer uma análise aqui, tá? Então, como a gente falou aqui anteriormente, 32 bits, né? A gente vai ter 32 posições, vamos falar assim, 32 casas, tá? Então, conforme vocês podem ver aqui, ó, eu vou ligar o laser, tá? Então, aqui nós temos as nossas 32 memórias, que vai de 0 a 31. Então, olha só, quando você utiliza, por exemplo, a memória M00, olha o que acontece lá na tua área de memória, tá? Então aqui eu tenho um programa bem simples, que é uma entrada e uma memória, né? Ou seja, você ocupa somente uma posição dessa memória, que é M0.1. Se fosse M0.0, se fosse M0.1, seria aqui. 0.2 aqui e assim por diante, tá? Então, como a gente já foi falado anteriormente, ela ocupa somente uma posição de memória. Agora, vamos ver o que acontece quando nós utilizamos uma B0. Então, aqui nós temos um exemplo bem prático, simples, né? Que ele vai estar movendo um valor para essa determinada memória, desse byte B0. Então, nós temos o nosso B0 aqui, e ele ocupa 8 posições de memória ao mesmo tempo, tá? Então, vamos ver o que acontece quando nós utilizamos o MW0, né, que é uma word. Então, o mesmo exemplo, só que aqui está usando uma word 0. Olha só o que acontece. Ele pega 16 posições de memória, tá? Então repare que vai aumentando, sempre vai dobrando esse valor. E nesse caso aqui, quando nós usamos uma MD0, que é uma double word, né? Olha só, ela ocupa as 32 posições aqui da minha memória, tá? Agora, olha só que interessante. Nós vamos fazer uma análise uma a uma. Então, aqui a gente viu que quando nós utilizamos uma memória M0 ponto alguma coisa, nesse caso M00, ele ocupa aqui somente uma posição. Quando eu uso uma memória MB, né, que é do meu byte, eu vou usar vou usar 8 bits. Então, se eu utilizar do 0 até o 7, é o meu MB0. Se eu usar do 8 ao 15, é o meu MB1. Se eu utilizar do 16 ao 23, é o meu MB2. E do 24 ao 31, é o MB3, tá? Se eu utilizar uma MW, o meu MW0 vai ser do 1 até o 15, o MW0 vai ser do 1 até o 15 e o meu MW1 vai ser do 16 ao 31. E caso eu use uma MD, né, que é uma double word, nesse caso é 0, ela vai ocupar todas essas posições de memória. Mas agora aqui tem algo muito interessante.
aqui, ó, reparem que se eu utilizar essa memória M00 no meu programa e no mesmo programa tiver um MB00 ou tiver uma MW00 ou tiver uma MD00, vai ter sobrescrita de memória, porque conforme vocês podem ver aqui, ó, elas estão todas na mesma posição, né? Vocês estão vendo aqui, ó, na coluna 0, vamos falar assim, ó, elas estão todas na mesma posição. Então, quando você for utilizar, você vai ter que utilizar um endereço diferente, né? E como que a gente vai saber qual que é o endereço que nós temos que usar? É isso que agora a gente vai ver na parte prática, o que está ocorrendo aqui, tá? Então, vamos... Aqui eu já estou com o meu CLP, tá? Eu fiz um programinha bem básico, aqueles que nós fizemos ali, apresentamos no slide, tá? Conforme vocês podem ver, tá tudo certinho. E aqui eu criei uma watch table. Eu quero verificar o valor das minhas variáveis, tá? Então, olha só. Então, esse caso aqui, ó, aqui eu usei uma memória M100.0 para acionar a nossa M0.0. Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou acionar aqui M0.0 e modifiquei. Olha só. A nossa memória foi para 1, porém, quando eu estou utilizando MB0, olha o que aconteceu aqui, ó. A minha variável também mudou. Tá vendo? Ela também mudou, porque ela faz parte da memória 0, né? Então a gente utilizou M0.0, B0, MW0 e MD0. Olha só. Então agora se eu desligar essa variável, tudo volta para 0. Porém, olha só o que acontece na próxima etapa. Eu estou utilizando aqui, eu chamei aqui acionamento de bit, eu vou mover esse valor para essa memória. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Acionei, movimentei esse valor e olha o que aconteceu aqui com a nossa M00, ela foi para verdadeiro. Então, olha só, no nosso programa aqui está em 0, por quê? Porque ela depende dessa condição. Porém, nesse carinha aqui, eu acionei, e como a gente viu lá que o byte é composto por 8 bits, o bit 0 está incluso nesse byte aqui. Então, automaticamente eu movimentei esse valor FF, que é tudo 1 em binário, ou seja, a nossa saída aqui, ó, o M0, que seria esse o último 1 aqui, ele foi para 1. Ou seja, houve uma sobrescrita, né, do meu programa. Então, vamos lá. Vou alterar esse cara aqui, vou voltar ele para 0, né? Aqui eu criei um reset só para zerar os valores. Vou zerar os valores novamente, olha lá. Passar para 1 aqui. Passei para 1, como vocês podem ver, resetou todo o meu programa, né? Deixa eu voltar aqui. Modifiquei para 0, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Agora eu tenho esse cara aqui, que eu estou utilizando uma Word, né? Que vai ser 16 bits. Então, vamos lá. Vou alterar esse cara aqui para 1. Olha lá. Foi a mesma coisa. Então, ele alterou aqui no meu programa e houve isso daí. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando que eu sei que ele não vai interferir na minha memória, que ele não vai sobrescrever? Vamos voltar aqui nesse cara que nós vimos aqui. Então, vamos lá. Deixa eu... Ah lá. Então, aqui, ó, nós vimos que são 32 bits. M0, M1, M2, M3. Para que isso não ocorra, você teria que escrever a partir do M4, né? Porque aí o M4 ele entraria
nessa coluninha aqui, porém dando sequência, né? Ele não voltaria aqui, ele estaria sendo utilizada para que não sobrescreva esse valor de memória, tá? Então, isso vocês vão ter que tomar muita atenção, porque às vezes no programa tem uma word que está, sei lá, escondida, vamos falar assim, entre aspas, em algum lugar, e você não viu ela no programa, e aí você vai utilizar uma memória qualquer que esteja dentro do range dela, né? Por exemplo, você está usando a memória MW100, tem lá um valor analógico, tem um valor qualquer lá dentro, e aí você vai usar uma memória M100.1. Então, quando você acionar esse 1, essa memória aí vai acabar sobrescrevendo em cima desse MW que vai ocasionar um problema, o seu valor vai estar errado ou algo do tipo. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí e espero vocês para a próxima aula. Se você gostou, comenta aí no vídeo, tá legal? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.